Fala galera do Direto ao Ponto Concursos, professor Eduardo aqui, nós vamos hoje mais uma aula para a preparação da SUSEP aí, reta final, está chegando próximo do concurso e as últimas 2 semanas, como eu já havia dito, essa reta final aí ela é um pouco mais puxada, um pouco mais cansativa, quanto mais você estuda parece que mais coisas ainda tem para estudar e parece que você não vai conseguir bater o edital e às vezes acontece isso aí mesmo, mas é normal. O importante é você focar aí no concurso, focar na reta final aí e se dedicar o máximo possível nesses últimos dias de preparação. Deixar claro aqui que o concurso da SUSEP, ele trouxe algumas leis aí específicas para o concurso. E hoje, na aula especificamente de hoje, que é a Lei 10.098, que é o Estatuto dos Servidores, a SUSEP aí, juntamente com a Fundatec, ela não trouxe a Lei 10.098 por completo no edital. Ou seja, foi pedido alguns itens apenas alguns artigos, alguma coisa ficou de fora, né? Alguns artigos, tanto a banca quanto a SUSEP aí entenderam que não eram necessários para o concurso. Então, deixar claro para vocês que a Lei 10.098 que nós vamos estudar hoje, através desse vídeo, não é completa. Então, é apenas alguns artigos que nós vamos ver, mas é praticamente o que é mais cobrado em concurso. A banca deixou de fora detalhes assim que não são muito relevantes para concurso. E então, se tem alguém que vai utilizar esse vídeo aí para um próximo concurso de outro órgão, de outra área, só deixar claro que nesse vídeo da Lei 10.098 não vai ser abordado todos os artigos da lei. Então, apenas alguns, devido ao fato desse concurso aí da SUSEP 2022 não ser solicitado a lei por completo, tá? Então, nós vamos começar a nossa aula aí hoje. Lei 10.098, tá? Vamos lá. Então, a Lei Complementar 10.098, de 13 de fevereiro de 1994, ela dispõe sobre o Estatuto e o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a Lei 10.098, ela vai trazer o Estatuto daqueles servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul. E essa lei, ela traz assim o estatuto daqueles servidores que não têm um estatuto próprio. Por exemplo, a Brigada Militar, ela possui um estatuto próprio que rege a carreira da Polícia Militar. Por exemplo, a magistratura também tem estatuto próprio e a Lei 10.098, ela abarca todos aqueles órgãos, aquelas carreiras que não têm um estatuto próprio. Então, no caso da SUSEP, ela é baseada na Lei 10.098. Os servidores públicos da SUSEP, eles são regrados aí pela Lei 10.098. Tá? Então, nós vamos, como eu mencionei, a maioria dos artigos nós vamos olhar, mas alguns vão ficar de fora devido ao edital da SUSEP desse ano não trazer todos os artigos, não trazer a lei completa, não solicitar que fosse estudada a lei completa. Tá? Então, aqui o artigo 1º, esta lei dispõe sobre o Estatuto e o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul, excetuadas as categorias que, por disposição constitucional, devam reger-se por estatuto próprio. Foi aquilo que eu já disse para vocês. Aqueles que têm estatuto próprio vão se reger pelo seu estatuto e os demais pela Lei 10.098. Tá? Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, o servidor público é aquela pessoa investida em cargo público, tá? Aqui esses primeiros artigos eles são uma introdução aí à lei, uma introdução ao serviço público e são conceitos básicos aí, tá, pessoal? Artigo 3º. Cargo público é criado por lei em número certo, com denominação própria, consistido em conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, mediante retribuição pecuniária paga pelos cofres públicos. Então, aqui no caso da SUSEP, o cargo público é o agente penitenciário, né? Então, tem algumas atribuições específicas ao agente penitenciário, né? Algumas responsabilidades também cometidas aos servidores,
e existe uma retribuição pecuniária paga aos agentes penitenciários. Então, ele se enquadra aqui no cargo público de agente penitenciário. Os cargos públicos estaduais acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos legais para a investidura e aos estrangeiros na forma da lei complementar. São de provimento efetivo e em comissão. Então, nós vamos ver ali no próximo slide, tem um resuminho que vai trazer, vai abarcar todos esses artigos aqui. Agora a gente vai fazer apenas a leitura deles, tá? Então, o parágrafo 1º, os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração não serão organizados em carreira. Então, o cargo em comissão não é organizado em carreira. Os cargos em comissão, preferencialmente, e as funções gratificadas, com atribuições definidas de chefia, assistência e assessoramento, serão exercidos por servidores do quadro permanente, ocupantes de cargos técnicos ou profissionais, nos casos e condições previstas em lei. Então, aqui, os cargos em comissão, preferencialmente, serão exercidos por servidores do quadro permanente. Aqui tem que interpretar bem esse parágrafo pelo seguinte. Aqui menciona que os cargos em comissão, preferencialmente, vírgula. Aqui a gente esquece isso e vai direto para o serão exercidos. Então, os cargos em comissão, preferencialmente, eles vão ser exercidos por servidores do quadro permanente, tá? Cargo em comissão, preferencialmente exercido por servidor do quadro permanente. E as funções gratificadas com atribuição definidas de chefia, assistência e assessoramento, esses serão exercidos por servidores do quadro permanente. Então, cargos em comissão, preferencialmente, e as funções gratificadas de chefia, assistência e assessoramento, esses sim serão exercidos por servidores do quadro permanente. Artigo 5º. Os cargos de provimento efetivo serão organizados em carreira, com promoção de grau a grau, mediante a aplicação de critérios alternados de merecimento e antiguidade. Então, as promoções aí serão de grau a grau, por exemplo, na carreira de agente penitenciário. Grau A, B, C, D e E. Essa é a carreira de agente penitenciário. Então, de grau a grau, por critérios alternados de merecimento e antiguidade. Ora vai ser promovido por merecimento, ora por antiguidade. Tá? A investidura do cargo público de provimento efetivo dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, que é o que vocês estarão concorrendo aí daqui uns dias ao concurso público, provas ou provas e títulos. A investidura no cargo de agente penitenciário, então, é através de concurso público de provas ou provas e títulos. Aqui, como eu mencionei para vocês, né, que no próximo slide nós iríamos ver um exemplo aí, e a gente irá ver um resuminho. Então, o que acontece? O cargo público, tá? Ele é para brasileiros e para estrangeiros também na forma da lei. Pode ser que venha uma questão dizendo que o cargo público é apenas para brasileiros. Não, ele pode também ser para estrangeiros na forma de lei, tá? Então, o cargo público ele é subdividido de provimento efetivo ou cargo público em comissão, tá? O de provimento efetivo, o que acontece? A aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Então, para ter um cargo público de provimento efetivo, através de concurso público de provas ou provas e títulos. E os cargos de provimento efetivo, então, a carreira com promoção de grau a grau alternadamente, por antiguidade e merecimento. Esse aí é o básico que vocês têm que saber para a hora da prova. Então, cargo público de provimento efetivo com essas definições aí. E o cargo em comissão, então, ele é de livre nomeação e exoneração e não são organizados em carreira. Então, o que quer dizer livre nomeação e exoneração? A qualquer momento pode ser nomeados e a qualquer momento pode ser exonerado do cargo público em comissão. E não são organizados em carreiras, então não tem aquela carreira grau A, B, C, D e E. Então, o cargo em comissão não é assim. Vejamos também que o cargo em comissão preferencialmente será exercido por servidor do quadro permanente ocupante de cargo técnico ou profissionais. Então, preferencialmente. E as funções gratificadas de chefia, assistência e assessoramento, essas sim, então serão exercidas por servidores do quadro permanente. Faço essa diferenciação aí, tá? Artigo 7º, vamos lá para o artigo 7º. São requisitos para ingresso no serviço público. Então, quais são os requisitos básicos aí para ingresso no serviço público? Possuir a nacionalidade brasileira, tá? Estar quite com as obrigações militares ou eleitorais, ter idade mínima de 18 anos, possuir aptidão física e mental, estar em gozo dos direitos políticos e ter atendido as condições prescritas para o cargo. Aí,
às vezes algum cargo tem alguma requisição, algum requisito específico, né, que deve ser atendido para ingresso aí na carreira. Se não tiver esse requisito aí solicitado pelo cargo, não vai poder concorrer aí então ao cargo público. Por exemplo, um exemplo assim, alguns cargos públicos exigem, normalmente nas carreiras policiais, alguns exigem que tenha estatura mínima para ingresso no cargo. Então, se você já não tem a estatura mínima exigida, já não atende aí a essa condição prescrita para o cargo. Existe também, já vi questões de prova aí, que fala da idade mínima, 18 anos. Para o ingresso no cargo é necessário ter 18 anos, mas para a realização do concurso público não é necessário ter 18 anos. Basta que você, na hora de ingressar no serviço público, você tenha a maioridade, né, que são os 18 anos. Então, aí são questões de prova que podem ser cobradas. O resto é autoexplicativo, aí, possuir nacionalidade brasileira, essas coisas assim. Mas já vi questão de provas aí que demanda aí a questão da idade mínima. Então, a idade mínima para ingresso no cargo, não para a realização do concurso público. E o atendimento aí a condições prescritas para o cargo. Tá? Então, esses são os requisitos para ingresso no serviço público. Artigo 8º. Precederá sempre ao ingresso no serviço público estadual a inspeção médica realizada pelo órgão de perícia oficial. Então, antes de entrar no cargo público, é feita uma inspeção médica. Aquele indivíduo, aquele pretendente do cargo aí, ele vai passar por uma inspeção médica para ver se está tudo ok aí com a saúde dele, tá? Parágrafo 1º. Poderão ser exigidos exames suplementares de acordo com a natureza de cada cargo. Então, por exemplo, às vezes o cara vai trabalhar, a pessoa vai trabalhar em algum setor que mexe com elementos químicos e às vezes ele precisa ter um exame específico para trabalhar nesse setor. Então, pode ser exigido aí. Os candidatos julgados temporariamente inaptos poderão requerer nova inspeção médica no prazo de 30 dias. Então, guardem isso aí, guardem esse prazo de 30 dias, a contar da data que dela tiver ciência. Então, o que acontece? Foi lá, fez a inspeção médica, foi inapto na inspeção médica, ele pode, do dia que tomar ciência, aí, que tiver ciência, normalmente através de um órgão oficial, através do diário oficial, a ciência de inapto. Então, a partir desse dia, você tem 30 dias para requerer nova inspeção médica, caso queira. Então, é possível nova inspeção médica. Aqui, parágrafo 3º, isso aqui é novo, tá? Outra coisa que eu quero trazer para vocês, a Lei 10.098, ela trouxe muitas novidades aí no ano de 2020 e 2021. Então, qual que é o diferencial de assistir uma aula com essas atualizações? Muitas vezes aqueles concurseiros aí que às vezes pegam apostilas de cursos anteriores, por exemplo, o último concurso da SUDEP foi em 2017. Então não tinham essas atualizações ainda. Aí, para aquelas pessoas que vão estudar por material antigo, já não vão ter essa atualização, já não tem esse conhecimento aí das atualizações que tiveram no ano 2020 e 2021, e foram bastante atualizações. Então, nós vamos trazer aí, no decorrer dos slides, no decorrer da aula, todas essas atualizações pertinentes aí à Lei 10.098. Então, aqui já tem uma atualização do ano 2020. Então, sempre que tiver aqui novo 2020 ou novo 2021, entendam que é uma atualização da Lei 10.098. Então, parágrafo 3º, o servidor da administração pública estadual, ao tomar posse em novo cargo, sem interrupção de exercício, será submetido à avaliação médica pericial, sendo dispensada a apresentação de exames complementares, desde que não tenha alteração de risco relacionados ao ambiente de trabalho, e a nova posse ocorra no prazo máximo de 2 anos. Então, aquele servidor que já era servidor, né, anteriormente, tomar posse em novo cargo, ele saiu de um cargo, foi para outro, e não teve interrupção de serviço, ou seja, ele foi exonerado e tomou posse no mesmo dia, então ele será submetido à avaliação médica pericial, sendo dispensada, né, então é dispensada a apresentação de exames complementares. Então não vai ser necessária essa apresentação de exames complementares, desde que não tenha alteração de risco relacionados ao ambiente de trabalho. E a nova posse, então, ocorra no prazo máximo de 2 anos. Então, saiu de um cargo, no prazo máximo de 2 anos, vai tomar posse aí. Então, por exemplo, aquele indivíduo que saiu, por exemplo, do cargo de professor do Estado e vai para um cargo de perito oficial na área uma área radioativa lá, que vai ter que mexer com material radioativo. Então, há uma alteração de risco, então daí é necessário. Mas caso não tenha alteração de risco, então não é necessário
apresentação de exames complementares. Tá? Então, isso aqui é novo. Esse parágrafo terceiro não tinha antes na Lei 10.098, agora passa a ter. Tá? Agora, nós vamos dar uma olhada aí em um dos assuntos que é mais cobrado em concurso, que a banca Fundatec, aí, que vai ser a banca que vai aplicar a prova do concurso para a SUSEP, ela gosta muito dessa questão aí de provimento. Então, é um assunto aí bastante importante para a prova de vocês. É um assunto teoricamente simples, mas que na hora da prova, às vezes, uma questãozinha simples pode confundir. Então, é bom dar uma atenção um pouco maior aí nesse assunto, que pode ser que caia alguma questão aí para vocês, tá? Então, as formas de provimento. Quais são as formas de provimento do cargo público estadual? Nomeação, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. É difícil, né, de memorizar assim, simplesmente lendo. Então, o que acontece? Existe um mnemônico aí, que é um processinho aí que faz com que você tente, na hora da prova, lembrar de uma maneira mais fácil as formas de provimento. Então, o que acontece? Se chegar na hora da prova, tiver uma questão assim, quais são as formas de provimento? Lembra do seguinte, pode escrever na prova, que às vezes fica mais fácil também. Lembra da vacina, tá? Por que lembrar da vacina? Porque você vai escrever vacina e aqui vão ter todas as letras que compõem as formas de provimento. Por exemplo, vacina. Reversão, V de vacina. Readaptação, o A, segunda letra da vacina. Recondução, terceira letra da vacina. Reintegração, quarta letra da vacina. A nomeação e o aproveitamento. Então, aqui, com essas letras, vocês vão conseguir lembrar de todas as formas de provimento que a Lei 10.098 traz. Lembrem que é os 4 re, primeiramente, e depois as outras formas de provimento, que é a nomeação e o aproveitamento. Então, escreve lá vacina, os 4 re inicial, então reversão, readaptação, recondução, reintegração, a nomeação e o aproveitamento. Aí você vai ter todas as formas de provimento do cargo público, tá? Porque existem questões de prova que perguntam quais são as formas de provimento, exceto. Aí bota 4 ali e coloca uma que não é forma de provimento. Se não tiver dentro dessas letras aqui da vacina, você já vai eliminar com facilidade, tá? Então agora nós vamos ver de forma sucinta aí cada forma de provimento que a Lei 10.098 nos traz aí. Então vamos começar pela nomeação, que é a forma mais conhecida de provimento aí, e é o que todos os concurseiros esperam chegar um dia à sua tão sonhada nomeação em um cargo público. Então o artigo 16 traz para nós aí que a nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de candidato aprovado em concurso público para provimento de cargo efetivo de carreira ou isolado. Então, caráter efetivo é uma forma de nomeação e a segunda forma é em comissão, quando se tratar de cargo de confiança de livre exoneração. Tá? Então, essas são as duas formas que pode-se dar a nomeação aí a um cargo público. Quero lembrar para vocês que a forma de provimento, que nomeação é uma forma de provimento originária. Ela é a única forma de provimento originária. Ou seja, o que é isso? Não há vínculo prévio entre o servidor e o Estado. Então, ao ser nomeado, o servidor ele estará fazendo aí uma forma de provimento originário, que não tem um vínculo anterior com o Estado. Então, é o primeiro vínculo do servidor, é a nomeação. Então, eu trouxe para vocês aqui também um resuminho aí, para ficar um pouquinho mais didático para vocês. A nomeação, então, ela é de caráter efetivo ou em comissão. De caráter efetivo, quando? Através de concurso público para cargo efetivo. E a nomeação aí em comissão é para cargo de confiança de livre exoneração. Então, em comissão, tu pode ser nomeado e a qualquer momento ser exonerado. E em caráter efetivo, então, através do concurso público, tá? Então, essa aí é a nomeação, a primeira forma de provimento aí que nós estamos estudando. Nós temos também, agora começa os re. Essa parte dos re aí é um pouquinho chatinho, mas vamos dar uma olhada aí. Então, a readaptação.
E eu trouxe para vocês, assim, ela não é uma sequência na lei 10.098. Então, tem algumas formas de provimento que estão um pouco mais para frente da lei, mas eu trouxe elas todas juntas aqui para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Então, o que é a readaptação? É a forma de investidura do servidor estável em cargo de atribuições e responsabilidades mais compatíveis com a sua vocação ou com as limitações que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, podendo ser processada a pedido ou ex officio. Então, o que é a readaptação? Lembrem que é cargo de atribuições, vai ser readaptado, no caso, em um cargo de atribuições e responsabilidade mais compatíveis com a vocação ou com a limitação física ou mental. Então, vai ser readaptado. Por exemplo, o servidor ele estava trabalhando e sofreu um acidente e, por exemplo, perdeu uma perna. Ele vai ser readaptado em outro cargo, né, que condiga com a sua nova limitação física. Por exemplo, ele não vai trabalhar em um cargo que ele tenha que usar efetivamente as duas pernas, porque uma foi amputada. Então, esse é um exemplo assim que ilustra de uma forma assim mais grosseira, mas seria mais ou menos isso. O servidor ele sofreu um acidente de trabalho, né? Então ele teve a sua capacidade física diminuída e ele vai ser readaptado então em um novo cargo que não atrapalha a sua nova capacidade física, tá? Então essa seria a readaptação. Então, também será efetivada sempre que possível em cargo compatível com a aptidão do servidor, observada a habilitação e a carga horária exigida para o novo cargo. Aqui tem mais uma situação que é nova aí na lei, o parágrafo 2º do artigo 39, então foi uma atualização de 2020. A verificação de que o servidor tornou-se inapto para o exercício do cargo ocupado será realizada pelo órgão de perícia oficial, que indicará o cargo em que julgar possível a readaptação mediante confirmação pelo órgão central de recursos humanos do Estado. Então, o que acontece? O órgão de perícia oficial do Estado vai fazer o exame naquele servidor e vai indicar a qual cargo que eles julgam mais acessível aí a readaptação do servidor. E aí confirma com o órgão de recursos humanos do Estado, confirma com o RH do Estado. Lembrando também que a readaptação é uma forma de provimento derivado, ou seja, é a ocupação do cargo público por servidor com vínculo anterior. Então, o servidor tinha um vínculo e tinha um cargo, ele foi readaptado para um outro cargo. Então, ele tinha um vínculo anterior com o Estado e agora vai ter um novo vínculo ali. Vai ter um novo cargo. Tá? Então, essa é uma segunda forma de provimento. A reintegração. Artigo 43. Reintegração é o retorno do servidor demitido ao cargo anteriormente ocupado, ou resultante de sua transformação, em consequência de decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de prejuízos decorrentes do afastamento. Então, o que acontece? A reintegração é o retorno daquele servidor que foi anteriormente demitido. Ou seja, houve a demissão do servidor, ele entrou com um recurso judicial, por exemplo, uma ação judicial, e nessa ação judicial foi visto que a demissão dele foi indevida. Então, ele vai retornar ao cargo público e esse retorno, esse provimento através desse retorno é feito através da reintegração. Lembrando também que reintegração é uma forma de provimento derivado, ou seja, tinha um vínculo anterior e agora tem novamente o vínculo com o Estado. Tá? Então, essa é a terceira forma de provimento aí que nós estamos vendo. A reversão. Vamos ver quando acontece a reversão do cargo. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando verificado por junta médica oficial a insubsistência dos motivos determinantes da aposentadoria. Ou seja, o servidor ele foi aposentado por invalidez, ele sofreu, por exemplo, um acidente que lhe deixou inválido, né? Então ele foi aposentado. Aí, por motivos aquém do servidor, a junta médica oficial faz novamente um exame e verifica que aquela situação de invalidez não existe mais. Então, ele vai retornar ao cargo anteriormente ocupado através da reversão. Então, o servidor aposentado por invalidez, ele vai retornar ao cargo. Então, a reversão, o retorno do servidor aposentado. Forma de provimento também derivada, tinha um vínculo anterior com o Estado e agora novamente. Aqui um bizu de prova, só para ficar, de repente na hora da prova lá, vem a questão e pergunta, reversão, qual forma de provimento? Então,
Lembrem que a reversão tem o V de velhinho. Então, lembrem que a aposentadoria, a gente vincula a aposentadoria com o velho, né? Com uma pessoa de idade. Nesse caso, não é uma aposentadoria por invalidez, mas lembrem que a reversão é com o V de velhinho. Ou seja, aquele servidor que estava aposentado e volta para o cargo. Então, através da reversão. Recondução. Vamos lá, artigo 54. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de obtenção de resultado insatisfatório em estágio probatório relativo a outro cargo, reintegração do anterior ocupante do cargo, e aqui mais uma vez, uma atualização da lei 2020, a pedido do servidor que, investido em outro cargo inacumulável, deseje retornar, desde que não ultrapassado o prazo do estágio probatório, do novo cargo. Ou seja, a recondução é quando aquele indivíduo que está ocupando um cargo público, anteriormente ele era servidor, né? Então, acontece quando ele era servidor, foi para um novo cargo e ele não conseguiu um resultado satisfatório no estágio probatório, então ele não foi aprovado no estágio probatório, ele tem direito de voltar ao cargo anterior, desde que anteriormente ele já esteja estável. Então, servidor estável, ele tem esse direito. Não foi aprovado em estágio probatório em novo cargo, então ele tem direito de retornar ao cargo anteriormente ocupado. A reintegração do anterior ocupante do cargo, por exemplo, ele está em um cargo público que era vago, né? Porque um servidor teria saído daquele cargo. Aquele servidor que saiu retornou ao cargo, ou seja, então ele vai ter que ser reconduzido a um cargo anterior. Então, a reintegração do anterior ocupante do cargo que no momento está aquele servidor. E aqui a situação que é nova, a pedido do servidor que, investido em outro cargo inacumulável, deseja retornar. Por exemplo, aquele indivíduo que era servidor da SUSEP anteriormente, e ele passou em um outro concurso público, por exemplo, da Polícia Civil. Se nesse período de 3 anos do estágio probatório ele achar que não é um cargo adequado para ele, esse novo cargo, ele pode solicitar, então, que ele retorne para o cargo anteriormente ocupado. Então, ele era da SUSEP, foi para a Polícia Civil, não se adaptou, né, não gostou do novo cargo, vai retornar para a SUSEP. Então, a partir de 2020 é possível essa situação. Então, desde que ele esteja em estágio probatório, não ultrapasse aquele período dos 3 anos, ele pode solicitar essa recondução ao cargo anterior. Então, lembrem disso. Aqui, mais uma vez, para ficar um pouco mais didático, a recondução, então, é do servidor estável. Lembre que tem que ser um servidor estável. Ele já tem que ter passado pelo período de estágio probatório, já tem que ter a estabilidade. Volta ao cargo anterior. Então, quando o que acontece? Quando não passar em estágio probatório, quando do retorno do anterior ocupante do cargo e a pedido do servidor. Então, também a recondução é uma forma de provimento derivado. Tem um vínculo anterior, vai ser reconduzido. Tem um novo vínculo com o Estado, vai ser reconduzido para o vínculo anterior. Então, essa é a recondução. E vamos ver, então, aí a última forma de provimento, que é o aproveitamento. Então, artigo 51, o aproveitamento é o retorno à atividade do servidor em disponibilidade e far-se-á obrigatoriamente em cargo de atribuições e vencimento compatíveis com o anteriormente ocupado. Nós vamos ver depois que o servidor ele pode ficar em disponibilidade. Nós vamos ver posteriormente. Mas então aqui o aproveitamento é aquele servidor que está em disponibilidade, ele vai retornar à atividade no cargo, em outro cargo com atribuições e vencimentos aí compatíveis com o que ele ocupava anteriormente. Então, lembrem que o aproveitamento é o retorno à atividade do servidor em disponibilidade. Está em disponibilidade, voltou a trabalhar, então é feito esse provimento através do aproveitamento. E, da mesma forma, o aproveitamento é uma forma de provimento derivado. Lembrem que só a nomeação é uma forma de provimento originário, as demais são formas de provimento derivadas.